Os deficientes intelectuais, às vezes, o medo é inerente. Não sabe o que é o medo. Mas vem a dor. E vem ali um tiro de 200 metros e para, e a ânsia de vômito. E você tem que, como professor, dizer que aquilo é normal. Mesmo que no íntimo talvez você queira, não, mas não é normal. É normal. E você ter esse garoto superando isso, aí é superação. A superação É superação. Exatamente essa. Vamos então fazer um bate-papo. É algo muito interessante que o professor tem. Ele é professor de pessoas especiais, de pessoas vencedoras, de pessoas que realmente não têm obstáculos. Os obstáculos são para ser vencidos. Então, tudo aquilo que você, professor, quer fazer, o objetivo é sempre dar ao deficiente a superação. E eu quero que você dê um bem-vindo, seja bem-vindo e manda uma palavra aí para o nosso povo aí. Bem, boa tarde, pastor. E assim, o que eu tenho a dizer é que de um dia para se tornar especial é você dar a alguém o que você tem de melhor. Sem esperar que esse valor tenha que vir logo em troca. Então, o que eu tenho em pessoas com deficiente, a palavra especial entra em te dar o especial que tu tem. Passar para ele essa coisa, esse teu momento de enxergar, de perceber o que ele pode ser mais do que um obstáculo. Mais do que um desafio, mais do que se tornar uma coisa do dia a dia, corriqueira. Então eu sempre trabalho com esse intuito, com esse pensar. Sou um homem temente a Deus, acredito muito, então isso me deixa muito feliz em trabalhar com o deficiente, entendeu? Então eu quero que você me dê uma definição aí entre qual que seria a diferença entre a deficiência e a eficiência. Eu costumo dizer que ser deficiente, nós estávamos conversando antes aqui, então o deficiente é permanente. Eu tenho uma deficiência, eu estou cego. Tá cego, você tá cego. Amputado, tem uma amputação. Isso, é uma amputação. É feliz a sua palavra, porque às vezes uma pessoa faz uma bariátrica, ele é amputado. De um tamanho do estômago para que ele venha a se tornar uma pessoa. Então o amputado é isso, o deficiente é isso, ele perdeu um segmento, perdeu um braço, perdeu um movimento, ele não vai ter. Nós usamos muito a palavra superação e eu uso muito a palavra disciplina. Ele se torna muito disciplinado para superar, aí sim, superar e não superação. Para superar a sua deficiência, a sua ausência, entendeu? Que legal. Eu tenho uma aluna que não é minha atleta, mas um belo dia ela estava correndo. Ela não tem os dois braços. Ela perdeu num acidente em uma olaria. O braço foi engolido pela máquina. Então ela só tem o que nós chamamos de coto de braço. E ela correndo, aqueles braços não se mexiam. E eu, faz o seguinte, você não tinha braço? Você acha que ainda não tem? Professor, às vezes eu acordo querendo coçar os braços. O cérebro entende que então agora imagina e movimenta. Então é uma moça que saiu só de campeã regional para ser campeã mundial. Que legal. Só pelo fato de você poder ter acendeu ou mexeu ou acionou aquele membro que estava ali, para ela não existia, mas na verdade ela mesma sabia que ele estava lá. Quando a gente conversa com uma pessoa que é de Deus, certo, que é o que o senhor está me mostrando, vem essa fala. Quando a gente fala com uma pessoa com um termo só científico, que meio que... Não. Eu costumo dizer, a palavra é tão grande que o que vai se descobrir daqui a 20 anos já está lá. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, é assim, o senhor acabou de descrever. Acende nessa pessoa que não tem essa deficiência, acende
essa coisa divina. O interessante é que eu lembro, eu acho que é o Torben Grael, né, que perdeu num acidente, perdeu a perna, foi amputado, e ele continuou mesmo sendo amputado, fazendo, aí como você falou o termo ainda agora, acabei de aprender com ele, entre as pessoas sem deficiência, no caso especiais, no caso, e ele do mesmo jeito ganhou. Então isso é uma questão de cabeça. E o senhor colocou uma coisa muito interessante. Como o senhor coloca Deus, eu acho que só para quem ama trabalhar como o senhor trabalha, tem que ter Deus. Sabe? É como quem trabalha com criança, é como quem trabalha, né, com as pessoas mais vulneráveis, que trabalham, tem uma visão mais com mulheres, ou assim, que são mais frágeis, aparentemente, né? E aí o senhor consegue enxergar isso, só tendo Deus. E o interessante, eu estava conversando com o senhor ainda agora, e eu quero saber do senhor, como é que o senhor consegue enxergar pessoas desse jeito, pessoas que eu estava falando aqui, que eu ouvi uma história sua, mas pessoas, como é que o senhor enxerga? Não, aquele ali serve, vai sair um campeão, ou eu só olho na alma da pessoa? E sabe, é bem interessante isso. É um momento que eu acredito que só a pessoa com mais, os senhores que estudam mais, leem mais sobre a palavra, devem ter esse discernimento. Sim. Então é assim, é você olhar e ver que aquela pessoa que tem uma limitação, que às vezes está numa cadeira de roda, sendo empurrada, mas ele quer tocar. E aí você diz, esse é um campeão. Que legal. Ele quer. Se ele pudesse dar ali no íntimo, ele sairia correndo, no caso. Pendulando, correndo, voando. E é isso que a gente tenta extrair mais ainda. Colocar para fora o desejo que já está lá dentro. Você faz despertar nele o desejo e você vai dizer para ele, você pode, é só você querer. É isso aí. Então, o seu trabalho seria fazer brotar aquilo que já está dentro, só colocar para fora e fazer com que aquilo funcione. Em algumas falas a gente conta os causos, né? Sim, eu acho legal isso. Não fala, mas isso eu vou falar. Eu tenho uma aluna cega, Iracélia. Ela diz que ela fala assim, professor, às vezes eu queria enxergar o que o senhor enxerga na gente. Ela não tem visão. Que legal. Porque eu enxergo um potencial enorme nela. Que lindo. E que falta a centelha, um estupim para ela, eu quero. E o senhor o senhor é o causador de acender essa centelha, né? Porque elas não estão vendo, né? No caso, elas não estão percebendo que elas têm aquele valor. A boa palavra. Eu tenho esse exemplo com a minha filha. Uma vez ela foi a uma igreja, né? Ela, poxa, pai, a igreja é em cima da sua casa, é embaixo da sua casa. O senhor não desce. Aí ela ficou lá em cima. Eu sei porque o senhor não desce. Ou seja, ela viu a atitude do eu uso essa palavra. Sim. Se eu estiver errado, me corrijam. Não, da pessoa que é para captar, que é para arrebatar as ovelhas numa ação. Aí a minha filha, já me conhecendo, eu sei porque o senhor não. Entendi. Vê como é que é? Então, o exemplo. É, claro. Esse exemplo de ser forte, forjado, eu passo para o aluno. Eu costumo dizer que desço do meu carro para dar aula. Eu, recentemente, tive uma perda em função de uma pessoa. Mas eu tive uma perda na rua de casa. Veio a faltar. Sim. Mas eu não fui em nenhum momento da aula. Ou seja, eu descia do carro e vou dar aula. Quem está me esperando precisa dessa coisa mais forte ou até mais viva, essa presença de Sérgio, que não posso chegar com a fraqueza de ter perdido. Entendi, né? Tem que transparecer alguma coisa, né? Você trabalha com a energia, né? Você trabalha com o interno, você trabalha com o interior, você trabalha com a mente. Você vai mexer com a mente da pessoa. O corpo dele pode estar limitado, mas a mente dele, ela tem que estar ativa. Então, se eu fosse dizer, você é alguém que ilumina
aquilo e traz de dentro aquilo que já está lá dentro. Você só faz acender, só dá foco ou direção para poder atingir o alvo. Eu trabalho isso. Eu costumo dizer que essa semana aconteceu assim. Um aluno estava para entrar num ambiente muito frio, que é uma câmera, é uma piscina para fazer a vasoconstrição. Certo. Entendeu? Que é o recover, a gente chama. Água Sim. quente, fria e recupera. E ele estava lá e não conseguia 1 minuto. E eu chamei. Isso. Falei ali, né? Isso. Ele voltou. E depois ele disse, professor, o senhor entrou na minha mente. Porque eu só ficava 30 segundos. 10 segundos. É isso. Entendeu? É isso aí. Então, às vezes, é por isso que eu digo, a palavra pregada com amor. Sim. Ela convence. Ela é. Gente, eu respeito. Eu sou católico. Sim, isso é cristão como é nós. Isso, mas eu sou cristão. Somos então, cristãos. eu tenho essa percepção. Pô, esse pastor tá falando. Baboseira ou tá falando. Esse tá falando com a alma. Isso. Todo mundo chega. Lebria, fica ali extasiado com a segurança que se fala. Sim. Então isso é muito É a palavra, né? A palavra que ela é dita verdadeira, ela vem do teu interior. Por isso que a palavra ela vai dizer que do teu interior fluirão rios de águas vivas. E esse rio de águas vivas é o que? É a verdade. É aquilo que você sente, aquilo que você vive, aquilo que você pratica. Então, isso é que faz toda a diferença. Porque falar, todos falam. Agora, falar de uma maneira correta para influir e influenciar e fazer diferença na vida das pessoas é completamente diferente. Por isso que eu digo que os grandes treinadores têm isso. Talvez se tornam muito ali cinzudos ou muito sério, porque às vezes a gente está ali. Mas o que a gente propõe para um atleta é muito doído. Doloridos. Você foi jogador de futebol, Certo. goleiro. Então eu queria, olha, não agarrou 20 boladas em cima dele. Amanhã eu quero que pedale melhor, quero que abdominal. Então, um atleta, eu vou lembrar o treino de ontem, eu tive um atleta que teve que fazer 10 tiros de 1.000 metros. Meu Deus. 10 quilômetros numa pista, fazendo 80% da capacidade dele. Então é muito forte. E aí você vai ver aquele atleta, ele tem uma deficiência. Que talvez, professor, um homem natural não faça. Não faz. E ele, com a deficiência dele, o senhor consegue. O senhor consegue colocar na cabeça dele a superação dobrada. De um homem natural, eu tiro por mim. Eu, naturalmente, a gente está andando de bicicleta agora, eu e o pastor Pedro, né? E aí eu canso e tal, eu disse, mas não vou conseguir e tal. Agora, imagina uma pessoa deficiente, ela tem que fazer como eu faço, mas dobrado, porque ainda tem a cabeça, eu não posso. E aí o que é legal é que o senhor vem trabalhando a cabeça da pessoa, né? E dizendo que ela pode fazer. Você vê muito isso com os deficientes intelectuais. Os deficientes intelectuais, às vezes, o medo é inerente. Não sabe o que é o medo. Mas vem a dor. E vem ali um tiro de 200 metros e para, e a ânsia de vômito. E você tem que, como professor, dizer que aquilo é normal. Mesmo que no íntimo talvez você queira, não, mas não, é normal. É normal. E você ter esse garoto superando isso, aí é superação. A superação É é superação. exatamente essa. É a superação. Essa alegria. Qual é a tua alegria quando tu vê um atleta subir a um pódio? Qual é a tua alegria? Porque você sofreu a dor lá no início, você verificou como ele estava e a evolução dele, e dentro dessa evolução, você verificar ele fazer essa superação, superar os seus próprios limites e alcançar realmente o objetivo. É um dos momentos em que eu digo que foi nós. Mesmo Nós, eu não juntos. tendo corrido. Mas É foi como nós. se tivesse corrido. Mas você vê um cego, ele precisa de um olho de um vidente.
o cego Certo. precisa de um guia. Então, quando eles terminam, a gente percebe que você não consegue explicar o que é aquela vitória. Por muitas vezes me pergunto, eu digo, gente, foi dor só. Dor. 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 Ninguém quer sentir dor, todo mundo quer sentir prazer. É. Mas eu digo que todo prazer, ele requer uma dor. E ele passou por uma dor. Ele sempre passa por uma dor. A transformação, ela só vem através de uma dor. Não é simplesmente, sem dor não é possível. É porque às vezes é muito fácil para a gente, treinadores, dizer que é um termo científico. Olha, para isso tem que ter a quebra da homeostase. Não ficou muito seco? Como Sim. É o estado de equilíbrio. Agora tu vai falar isso para uma pessoa que é deficiente. Você tem todo o termo técnico. Eu assisto sempre a aula de um doutor, pós-doutorado em educação física, que é o doutor André. Até hoje eu participei da live dele lá, rápido, porque estava viajando a hora que eu aparecia. E aí, ele tem essas saídas, essas colocações. E quando eu uso com um atleta, é muito difícil dizer, olha, a sua planificação está aqui. É porque ele muitas vezes não tem uma leitura, ele já tem uma deficiência na própria escolaridade. Ele não conhece o termo técnico, né? Ele conhece o prático, o fazer. O fazer. Então, ele sair de um treino e entender que aquele treino vai otimizar, vai melhorar o tempo dele futuro, é o nosso... Uma pergunta que eu quero fazer para o senhor é que eu gosto muito de ver, né? Eu sempre vejo. Na realidade, eu acabo vendo mais as Paralimpíadas do que a própria Olimpíada em si. Para dizer que eu gosto muito das Olimpíadas, eu gosto do judô. Mas o que eu acho interessante agora que eu vi, e eu quero saber se o senhor souber esse dado, o que eu acho interessante, mas eu me lembro, acho que há alguns anos, os acompanhantes dos cegos na corrida, como o senhor estava falando para mim que o senhor começou com os cegos guias, né? E eu achei bonito a felicidade do guia recebendo. Quem é a ganhadora foi a mulher. Mas ele recebia a medalha de ouro. É dada a eles a categoria T11, que são os cegos totais, correu em parceria, terminou a prova, a medalha é para os dois. Tá, isso sempre foi entregue, sempre, desde o início foi entregue ou só para atleta e tinha o guia? Não, teve um período remoto, a iniciação da competição, só o atleta ganhava. E daí você viu. Já tem quanto tempo? Já tem desde a segunda Paralimpíada para cá, todos os Pois dias. É, mas a Paralimpíada já tem muitos anos? Já. Nós temos aí um acontecimento em 2 lugares com a criação da Paralimpíada. Uma competição na Inglaterra, uma competição em um outro país. Agora, no momento, eu não lembro. Sim, na Alemanha. Mas o senhor sabe me dizer mais ou menos quanto tempo tem isso? Nós temos aí 1950, 30 nós já tínhamos, Antuérpia já tínhamos gente participando. Legal, que eu não sabia entendeu? disso. Então, né? oriundos da Segunda Guerra já tinham a prática da Olimpíada, já tinha a prática de um encontro de paratletas. Que legal. Que é criado por um médico, que aí ele desenvolveu essa parte competitiva.